Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, você que me acompanha, você que está nos acessando, a minha oração é que Deus nos abençoe. Eu tenho orado muito para que Deus fale aos nossos corações. E nós estamos desenvolvendo a jornada 43 dias de encorajamento. Deus colocou no meu coração trazer para a igreja e então... querendo Deus também para pessoas que não sejam da nossa igreja, uma palavra de encorajamento nesse momento tão difícil, não tão diferente dos outros tantos que já vivemos, mas esse realmente pegou a todos, não apenas algumas pessoas, mas todos nós, em todas as partes do mundo, e nós precisamos ser encorajados e encorajadores. Por isso nós temos como divisa Romanos capítulo 1, verso 11, que diz, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. E hoje, nesta quinta-feira, então nessa sequência, nós já passamos segunda, terça, quarta, hoje quinta, o tema que nós vamos estudar, te encorajo a se esforçar para deixar um legado. Nesta semana nós estamos pensando no tema central da semana, praticando algo radical. Então eu estou tentando te incentivar, te encorajar a praticar algo que você sempre achou que não iria conseguir. Isso não dá para mim. Mas que nesse momento você vai ser encorajado por Deus, pela palavra de Deus, por mim, e vamos nos encorajar uns aos outros, e então você vai realizar, vai colocar em prática aquilo que você sempre teve dúvida de que conseguiria, e você até tinha a certeza de que não conseguiria, mas agora você vai conseguir. Jesus, quando ele está ensinando os discípulos, no capítulo 12 de Lucas, ele vai contar uma parábola. Então Jesus nos deixa uma parábola a respeito de um homem. Veja a qualificação desse homem. Um homem trabalhador, esforçado, estratégico, logístico e previdente. Então ele era trabalhador, esforçado, estratégico, logístico e previdente, porém era também egoísta. Ele só pensava em si mesmo. E Jesus vai contar essa parábola em Lucas capítulo 12. Aquele homem, depois de dizer, olha, eu plantei, eu vou colher muito, eu vou reedificar os meus celeiros, aumentar todos os meus paióis, os meus galpões, para que eu possa colocar toda a minha, o produto da minha colheita. E ele diz, agora ele diz para a sua própria alma, eu posso descansar, eu posso folgar, eu posso passear, eu posso tirar férias, eu. Ele só pensava em si mesmo. E aí Jesus diz no verso 20 de Lucas 12, mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite, e então, quem ficará com o fruto do teu trabalho? O que Jesus está dizendo para mim e para você não é que nós vamos morrer esta noite. O que Jesus está dizendo é que tudo aquilo que nós estamos vivendo, a nossa experiência de vida, aquilo que nós estamos produzindo, o legado que nós estamos deixando, quem vai ficar com isso? Então nós precisamos pensar em alguém, precisamos pensar nas outras pessoas. Então no texto Jesus deixa bem claro que a nossa vida é o desenvolvimento de algo que ficará para alguém. Você está desenvolvendo uma vida, é um projeto que vai ficar para alguém. Então precisamos entender que estamos desenvolvendo alguma coisa. Para quem? Para quem? Para quem vamos deixar? Então nós temos que pensar nas pessoas que vão ficar com o legado que nós vamos deixar. Então comecemos pela questão para quem. Com esta, como já está bem definido na Primeira Igreja Batista em Éden, nossa igreja, nós pensamos o seguinte, que nós somos uma família. Nós somos uma família, família de Deus, e queremos ser uma família muito feliz. Então nós somos uma família. Assim sendo, temos muitas causas importantes, muitos projetos importantes, mas o projeto mais importante é a família. A nossa família é particular, pessoal, né? E também a família de Deus, que é a igreja. Então nós somos uma família. Assim sendo, temos muitas causas importantes, mas a mais importante é a nossa família. Então, o que estamos desenvolvendo ficará em primeiríssimo lugar para a nossa família. Não tem jeito, você vai deixar para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus netos, o que você está preparando, o que você está vivendo, a vida que você, o projeto de vida que você está vivendo,
vai ficar para sua família, para seus familiares. Então pensemos agora no que estamos desenvolvendo, isto é, a nossa missão de vida. Qual é o projeto de vida que nós temos? Qual é o nosso projeto de vida? Qual é o nosso planejamento? Qual é a nossa missão? Então nós precisamos entender isso, precisamos pedir a Deus que Ele nos deixe bem claro na nossa mente o que Ele quer para a nossa vida. E Deus sempre fala, meu irmão, minha irmã, Deus sempre fala, você sabe. Quantas vezes Deus diz no seu coração, olha, faça isso, diga isto, vá por esse caminho, ou não vá por esse caminho. Deus está sempre mostrando a direção para nós. Ele está sempre nos dando uma direção. Embora não seja isso o motivo principal dessa semana e dos 43 dias de encorajamento, mas eu quero te dar uma ideia sobre a missão. Também eu não sou especialista em planejamento estratégico. Mesmo assim, eu quero te dar apenas um vislumbre, e isso a partir de Neemias capítulo 1, versos 2 e 3. Quando nós lemos Neemias, todo o livro de Neemias, nós vamos ler que Neemias foi um líder. Ele foi um líder, e ele desenvolveu um planejamento estratégico. E ele então deixa ali uma lição muito importante no seu livro para nós. Então, a vontade de Deus para a vida de Neemias foi feita. E Deus descobriu a vontade de Deus para ele. Então, nós podemos ler, quando você lê esses versos primeiros de Neemias, o seu irmão veio de Jerusalém e encontra-se com ele, e lá chegando no reino de Artaxerxes, Neemias pergunta a Anani, seu irmão, como é que está lá em Jerusalém? Como as pessoas estão lá em Jerusalém? E aí Anani vai dizer para ele, olha, o que acontece lá em Jerusalém é muita miséria, muito desrespeito, muito desespero, é muita insegurança, os muros estão fendidos, as portas estão queimadas, a cidade está insegura, e nesse momento Neemias percebe em seu coração que algo o entristece. E então, como eu disse no culto da igreja, aquilo que nos faz sofrer é a nossa missão. Aquilo que nos faz sofrer é a nossa missão. E nesse momento, Neemias sofre. Nesse momento, Neemias senta e ele chora. Ele chora. E ele percebe a missão de Deus para ele. Nesse momento, aquilo que te faz sofrer, aquilo que inquieta o teu coração, é a missão de Deus para você. E nesse momento, Neemias descobre a missão de Deus. E aí, quando ele encontra-se com o rei, e o rei pergunta a ele como é que está a situação e o que ele quer. Então pergunta, o que você quer que eu faça? Ele diz, que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Que me envies ajudar a cidade de meus pais, para que eu a reedifique. Então a missão, ela é sempre coletiva. Ela sempre é algo que você vai realizar em conjunto e em prol para abençoar pessoas, uma família, uma comunidade, uma cidade, uma nação. Ela é sempre coletiva. E Neemias, então, percebe a missão de Deus para ele, que era ser enviado a Judá, para reedificar a cidade de Jerusalém. Então, a missão é a declaração da sua finalidade. Qual é a sua finalidade? Por que você existe? Por que você está vivo? Por que você está aqui? Então, qual é a sua missão? Missão responde a tudo isso. Qual é a sua finalidade? A missão é a sua razão de ser. Qual é a razão de você existir? Para que você existe? A missão é seu propósito. Qual é o seu propósito? Por que você existe? No caso de Moisés, a missão de Moisés era clara. Livrar o povo judeu da escravidão do Egito. Essa era a missão de Moisés. Ele veio para isso, livrar o povo da escravidão do Egito. E só para ficar mais claro para a gente, eu quero mencionar algo que aconteceu nos Estados Unidos da América. O John Kennedy, em 1960, ele teve a visão de levar o homem à Lua, de que os Estados Unidos ia levar, em primeiro lugar, um ser humano à Lua, em 1960. E então o que John Kennedy fez? Ele desenvolveu uma missão
Ele tem uma visão, ele desenvolve um projeto, uma missão. Então, a missão Apolo. Então ele desenvolveu essa missão e chamou essa missão Apolo. A missão Apolo requeria um plano de milhares de metas que foram colocadas em prática e milhares de dólares que foram investidos. Então ele teve a visão de levar o homem à lua. Ele desenvolve a missão. Então qual é a missão? Qual é a nossa missão? O que nós estamos fazendo? O que vamos fazer? Qual o legado que vamos deixar? Então John Kennedy começou essa missão em 1960. No dia 20 de junho de 1969, Neil Armstrong pisou na Lua. A missão estava completa. Então qual é a sua missão? Qual é o seu projeto de vida? O que é que você vai deixar para a sua posteridade, deixar para a sua família? Quem sabe deixar para a comunidade? Quem sabe deixar para a igreja? Qual é a sua missão? Então qual é a sua missão? Qual o legado que você deixará? Como cristão, estamos vendo a miséria social, estamos vendo a perdição humana, a falta de ética, a falta de valores morais. Como cristãos, estamos vendo a violência, a corrupção, a luta pelo poder, a desvalorização da família. Então, o que fazer? Quem sabe Deus está colocando no seu coração alguma coisa, alguma missão, algum projeto para você desenvolver, para você realizar. O que vamos deixar como legado? O que vamos deixar como legado? Vale a pena lembrar que o que o ex-presidente Abraham Lincoln disse. Ele disse o seguinte: se primeiro pudéssemos saber para onde estamos, nos dirigimos, poderíamos julgar melhor o que fazer e como fazer. Então, Abraham Lincoln disse: se nós soubéssemos para onde estamos indo, nós poderíamos julgar melhor o que estamos fazendo e como fazê-lo. Mas eu quero lembrar também que Abraham Lincoln, com 18 anos, era analfabeto. E ele estava trabalhando num cargueiro, num navio, e descarregando madeira no Mississippi, num dos portos. E ele descarregando madeira ali, aquelas toras, e naquele momento ele vê escravos sendo levados, sendo leiloados e vendidos, escravos sendo vendidos. E a história diz que Abraham Lincoln deu um soco e ele disse: hei de pôr fim a isso. Hei de pôr fim a isso. Algumas décadas depois, estava ele assentado lá na cadeira presidencial dos Estados Unidos da América, assinando a libertação dos escravos americanos. Então, ele percebeu, ele viu algo que o constrangeu, ele viu algo que o fez sofrer, e ele disse: eu vou desenvolver uma missão para colocar fim a esta situação. E assim ele fez. E assim ele realizou. E ele disse, se primeiro pudéssemos saber para onde estamos nos dirigindo, poderíamos julgar melhor o que fazer e como fazê-lo. Eu quero te dar alguns exemplos de pessoas que sabiam exatamente qual era a sua missão. Eles sabiam exatamente o que fazer e deixar como legado para a posteridade. E deixar como legado para a sua família. Abraão sabia a sua missão, Noé sabia a sua missão, Moisés sabia, Neemias sabia, David Livingstone sabia, o irmão André sabia qual era a sua missão, Martin Luther King sabia, Henry Ford sabia, John Kennedy sabia e muitos outros que eu poderia mencionar. Pessoas que sabiam qual era a sua missão. Eu e você precisamos saber qual é a nossa missão. Qual é a sua missão? O que é que Deus tem incomodado o teu coração e mostrado que é o que você deve fazer e deixar como legado para a sua família? E quem sabe, repito, para a comunidade, talvez para a nossa igreja. Eu quero te encorajar a arregaçar as mangas, colocar as mãos na massa e desenvolver aquilo que Deus está colocando no seu coração. Aquilo que Deus está dizendo para você. Olha, é isso que eu quero para você. Essa é a sua missão de vida. É isso que você vai deixar para os seus descendentes. Essa é a missão que eu tenho para você. Você pode estar pensando que já passou o tempo, que você já é idoso demais, que não há mais nada de especial a realizar. Talvez você esteja pensando isso. Eu já disse numa dessas palavras que eu fiquei empolgado quando eu vi aquele senhor com 92 anos fazendo medicina. Eu fiquei empolgado. Ele vai terminar daqui uns 3 anos, ele vai terminar com 95, talvez 96 anos, quando ele terminar a universidade, o curso de medicina. Aquele homem está dizendo: eu quero, eu vou conseguir.
E ele então está fazendo isso. E eu quero terminar então deixando com você a experiência de Abraão. Abraão estava com 100 anos de idade, idoso, e ele planta um bosque. Para quem? Para ele? Ele iria colher? Com 100 anos de idade. Em Gênesis capítulo 21, verso 33 diz: plantou Abraão tamareiras em Bersebá, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Com 100 anos de idade, plantou um bosque. O que você vai fazer? Não sei quantos anos você tem. Não importa. O que importa é que Deus tem uma missão para você. E você precisa arregaçar as mangas e dizer: eu vou fazer. Eu vou me envolver naquilo que Deus quer que eu me envolva. Então, concluo dizendo mais uma vez: quero te encorajar a realizar algo para deixar especialmente para a sua família. Não tem que ser apenas algo financeiro ou patrimonial. Precisa ser principalmente um legado espiritual, moral, ético, de coragem, de determinação, de fé, de esperança e de amor. Para tanto que Deus te abençoe. Eu não estou pedindo para você deixar patrimônio para sua família. É muito bom, será muito bom que você venha deixar alguma coisa patrimonial, alguma coisa de valor monetário. Isso é muito bom. Entretanto, deixe um patrimônio moral, ético, de fé, de coragem, de determinação. Deixe isso como legado para a sua família, para as pessoas que você ama e que te amam, e que Deus te abençoe. Amém e amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, Pai. Continue nos abençoando, Pai, falando ao nosso coração e dando que nós possamos ser pessoas corajosas, destemidas, e nós possamos acreditar que o Senhor tem um projeto de vida para cada um de nós. E que o Senhor quer, o Senhor espera que acreditemos nisso, que nos envolvamos nesta obra que o Senhor tem colocado diante de nós e que deixemos um legado para os nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E eu te aguardo amanhã, quando nós vamos encerrar esta semana de meditação com o tema central, 43 dias de encorajamento. 43 dias de encorajamento. Encorajando-nos uns aos outros. Que Deus te abençoe. Amém e amém.